Nesse vídeo eu vou te mostrar em detalhes como conseguir todos os poderes do Miraidon e Koraidon e como derrotar e achar os titãs que dão esses poderes. Bora lá! Conheça o seu refúgio de games, onde catalogar o seu backlog é fácil e estiloso com um registro totalmente automatizado de cada detalhe dos seus jogos. Registre cada um deles de forma personalizada e transforme a sua coleção numa obra-prima. Clique no link da descrição e do comentário fixado e transforme a sua biblioteca ainda hoje. Fala galera, eu sou o Taleira, mais um tutorial de Pokémon Scarlet Violet aqui no canal, e esse daqui é um dos mais importantes, já que é o que dá as habilidades, os poderes do seu Miraidon se você tiver no Pokémon Violet como eu, ou do seu Koraidon se você tiver no Pokémon Scarlet. O nosso ponto de partida aqui inicial é a nossa academia, tá? Academia Uva se você for do Violet, Academia Naranja se você for do Scarlet. Por que o ponto de partida é aqui? Porque é aqui que você vai conversar com o Arven pela primeira vez. Na verdade, não pela primeira vez, mas pela vez mais importante, tá? Esse ponto de exclamação que tá aparecendo aqui na academia, no momento, pra mim, é pela DLC do jogo, tá? Mas a gente não vai falar disso daqui. Mas lá dentro da academia você tem um mapa, tá? E você pode se transportar pra áreas diferentes da academia. É lá que você vai conversar com a Nemona, pra você começar ali as suas quests dos ginásios, e é lá também que você vai conversar com o Arven. Se eu não me engano, você conversa com o Arven na cantina, e a partir do momento que você conversar com ele, ele vai te dar as quests dos titãs que ele tá procurando pra fazer ali sanduíches com erva mística e tudo mais. Depois que você conversar com o Arven, aí sim a gente pode começar a nossa jornada, tá bom? O primeiro titã que a gente vai buscar vai estar aqui à direita de Mesagoza, beleza? The Stone Cliff Titan ou o Cloth, tá? Ele vai estar exatamente aqui nessa região, tá bom? Você pode apertar aqui Set as Destination, tá? Pra você ter o ponto de partida aqui como destino, e depois é só você vir pra cá exatamente onde tá. Você pode não ter todos esses pontos aqui pra voar, todos esses Fast Travel Points aqui, mas se você quiser mais dicas de como começar bem no jogo e você perdeu esse vídeo, vê aqui em cima no card que eu falei muito mais sobre pontos que você pode voar, entre outras dicas aqui que vão ser muito úteis pra você já vir preparado pra esse vídeo, tá bom? Vou voar pra cá que é o destino mais próximo, e depois eu vou procurar o Cloth. Quando você estiver aqui chegando perto do seu destino, vai ser bem fácil de ver ele ali, ó. Tá gigantesco ali o titã, tá bom? Por isso que ele se chama titã. E antes de você tá chegando próximo da localização, sempre que você estiver chegando perto de um titã, o Arven vai te ligar, falar que viu o titã por ali, não sei o que. E daí quando você vê o titã, é só se aproximar. O Cloth é um Pokémon do tipo pedra, e somente do tipo pedra, então tipo grama, tipo lutador. Outras tipagens aí são bem fáceis de achar no jogo pra você counterar ele, tá? Infelizmente eu tô vindo aqui de noite, tá bom? Eu poderia estar vindo aqui de dia, mas pra esperar ficar de dia demora muito tempo dentro do jogo. Então, cheguei aqui, vai fazer a animação, depois é só você seguir ali a história do Cloth, tá? A história que é tipo assim, os textos que tem, né? E enfrentar ele. Tô aqui com uma minha mascarada, né? Primeiro Pokémon, e aí eu vou derrotar ele aqui, facinho. Eu esqueci de falar, mas esse titã aqui vai estar no nível 15, tá? O nível dele não aparece, mas o nível escondido dele é nível 15. E assim que você tirar a vida dele, é só você achar ele aqui novamente. Ele correu pra cá, pra trás, tá bom? E aí é só você achar ele aqui, você pode pular com o seu Miraidon Koraidon. Você acha ele aqui novamente, batalha com ele. Ele destruiu as pedras, tá começando a comer a erva mística. Vai ficar mais forte por conta disso, mas vai ser um pouquinho mais difícil, mas não tanto assim de derrotar ele. E o Arven vai vir ajudar agora com o Pokémon dele. Você faz uma Double Battle. Esse daqui é um padrão que você vai seguir para todos os titãs, tá? Você diminui a vida do titã, depois o titã vai comer uma erva mística. E depois de comer a erva mística, vai chegar aí o Arven para te ajudar com algum Pokémon dele. No caso é o Shellder aqui, level 16. Bem comparável ali do level 15 do Cloth, tá bom? E agora acho que um ataque meu aqui deve dar conta dele. Só não deu conta antes porque ele ainda tinha essa fase de batalha aqui pra acontecer. Tá lá, derrotei ele com um hit, mas meus Pokémon estão overlevel, né? Os seus talvez não estejam tão fortes assim. Depois de você derrotar cada um dos titãs, o Arven vai pegar a erva mística, vai fazer lá um sanduíche e tal, e você vai entender um pouco mais da história do Arven, por que ele tá em busca dos titãs, e essa parte da história dele é muito legal. Não vou dar nenhum spoiler nesse vídeo aqui, tá bom? Mas vale muito a pena, até mesmo depois que você derrotar os titãs, você continua seguindo a história dele aí pra você finalizar todas as histórias de Pokémon Scarlet e Violet. A do Arven é uma das minhas favoritas, cara. Depois que você finalizar cada titã também, o seu Miraidon ou Koraidon vai comer o sanduíche que veio dessa erva mística, e daí ele vai ganhar um poder a partir disso. Olha lá, teve um Tremeliquezinho,
Ele vai falar que ganhou um poder e agora o primeiro que a gente tem aqui, o primeiro poder que ele vai ganhar, a primeira habilidade, é a habilidade Down Dash, tá bom? Quando você apertar o L3 aqui do seu controle, tá bom? Apertar o analógico da esquerda, agora ele vai poder correr, tá? Essa é a habilidade mais básica, por isso que vem do titã mais fraco, mas é uma habilidade que ajuda demais. Depois do seu Miraidon e Koraidon ganharem cada uma das habilidades e você terminar ali a historinha com o Arven de cada um dos titãs, vai aparecer também uma mensagem do Professor Turo, se você tiver no Violet, e da professora... esqueci o nome agora, se você tá no Scarlet, comenta aqui o nome dela. Essas partes aqui são muito importantes pra história, mas novamente, não vou dar spoiler aqui pra você, tá bom? Eles só estão ensinando aqui como você usa a nova habilidade do Miraidon ou Koraidon, mas enfim, a parte da história eu vou pular completamente desse vídeo. Nosso próximo titã agora tá na outra parte aqui na esquerda, cara. Esse titã é o Bombirdier, conhecido como The Open Sky Titan, tá bom? Ele vai estar nessa parte aqui, a gente já pode setar como destino, e eu já posso voar aqui porque tem um centro Pokémon bem próximo, beleza? Vamos lá. Aqui não tem muito mistério pra você achar ele, tá? Assim que você pegar essa estradinha aqui da montanha dele, você vai ver ele lá em cima, beleza? Ele é do tipo voador e tipo Dark, e as suas fraquezas são elétrico, gelo, pedra e fada, tá? Elétrico, gelo, pedra e fada, você consegue se dar bem, consegue derrotar esse titã. Depois eu vou gravar um vídeo de como capturar cada um desses titãs, que vem com uma ribbon e também vem com tamanhos de titãs, tá? Pra isso você precisa estar inscrito aqui no canal pra não perder o vídeo. E enfim, o Rockruff me atacou. Aqui nesse percurso é basicamente você desviar das pedras. Agora que você tem o Nitro do Miraidon e Koraidon, fica até mais fácil de você desviar delas aqui. Só tomar cuidado, vem vindo aqui pelo cantinho, ó. Cada vez que você que a pedra te bater, você vai ser parado. Mas não tem muito mistério aqui, é até bem fácil você subir e chegar aqui no Bombirdier. Lembrando, voador e Dark, as suas fraquezas, gelo, pedra, elétrico e fada, você vai se dar bem, beleza? Assim que você bater nele da primeira vez, ele já vai pegar aqui as pedras, tá? Eu já dei um play rough ali pra ele ficar esperto. Destruiu as pedras e vai comer a sua erva mística pra ficar mais forte. E lá vem o Arven pra te ajudar. O que eu esqueci de falar é que esse Bombirdier aqui vai estar no nível 19, tá? Bem próximo do Cloth, que tava no level 15. Então você também não deve ter tantas dificuldades aqui com o Bombirdier. Eu tive dificuldade da primeira vez que eu joguei. Agora que eu tô overlevel, tá de boa. Isso daí do Pokémon ficar dando 360 é bem esquisito, né? Eu acho que nem precisava ter. Fica tão... claro que o jogo do Pokémon é datado, pelo menos na forma de fazer o jogo, né? Eu vou dar mais um play rough, acabar aqui com ele. O Arven tá com o seu Knuckle ali de nível bem próximo também, parecido. Acho que é nível 19 também. E tá lá, um play rough, acabou com o Bombirdier. Depois a gente vai capturar ele no próximo vídeo. Tá lá, o Miraidon comeu esse sanduíche. E agora esse próximo sanduíche do Bombirdier dá a habilidade pra ele se mover na água, que pra mim é o mais útil de todos, porque a gente vai ter outras habilidades que também são bem interessantes, mas tem boa parte do mapa que é água. E às vezes você cai num riozinho besta ali e o jogo reseta a sua posição só porque você caiu num rio que você teria condições de sair. Então o de água agora tá habilitado, a gente vai poder andar na água agora, que vai ser muito bom. Beleza, a nossa próxima passagem agora é no Lurking Steel Titan. A gente vai voltar lá pra direita no outro deserto. Esse daqui foi o primeiro deserto aqui que tem o Cloth, né? É mais uma área montanhosa, na verdade. Agora a próxima que a gente vai ir é realmente um deserto, onde a gente tem o Lurking Steel Titan, beleza? Esse daqui é um pouquinho mais complicado de achar, que ele tem uns buracos ali, né, que a gente vai ter que lidar. Mas beleza, dá pra gente viajar pra cá. O meu fast travel mais próximo aqui é da cidade de Levíncia, né, que fica a líder de ginásio Iono, né, do tipo elétrico. Mas o nosso Lurking Steel Titan é um Earthworm que vai ser do tipo Steel, tá bom? Vai ser do tipo metal. Ele vai ser nível 28 e tem como fraqueza o tipo fogo, lutador e tipo ground, tá? Então já se prepara. Beleza, o nosso Pokémon Titã vai estar perto dessa torre aqui de Gimme Go, beleza? A gente vai descendo e vai estar aqui, ó, só a cabecita dele pra fora. E aí você vai pegar um Pokémon daqueles que eu te falei, que tem super efetivo, e vai tentar enfrentar ele, tá? Ele vai ficar correndo aqui, ó, de um lado pro outro. Você corre atrás dele, beleza? Até o momento que ele vai cansar e você vai batalhar com ele. Só correr aqui rapidinho, você batalha com ele aqui na moral, beleza? Tá lá o nosso Earthworm, a minhocona. Ele tem até os bracinhos, olha só que legal. Esse é um Pokémon divertido, cara. Eu acho esse Pokémon um Pokémon divertido. Não um dos meus favoritos, mas é divertido. Vou usar aqui o Torch Song do meu Skeledirge, que deve ser o suficiente aí pra detonar com ele. Agora ele vai fugir, olha só. Ele vai cavar, mas não pra comer erva mística ainda.
ele vai fugir aí com seus bracitos e a gente vai ter que ir atrás dele, tá bom? Então vamos lá, a gente vai ter que perseguir ele agora por esses caminhos aqui, que por conta do gráfico do jogo, né, por conta do mau desempenho do game, tá ruim. Pode ser que você no futuro aí com o Switch 2 tenha lançado um patch de atualização, sei lá, algo do tipo assim. Mas por enquanto, enfim, só você seguir ele, tá? Depois você sair do buraco, só ficar seguindo ele até que ele vai parar e você vai batalhar com ele de novo. Só que agora com o Arven. Só lembrando, o Earthworm é nível 28. O Arven vai vir com o Toad School dele, também nível 28. E aí você faz aí as tipagens que você quiser pra derrotar ele, que é um tipo metálico. E você detona o Earthworm pra gente ganhar mais um poder do Koraidon Miraidon. Tá lá, nosso Miraidon tremilicou. E agora ele tem o poder de pular mais alto, tá? Ele vai conseguir chegar ali em morrinhos mais altos com o seu poder de pulo. Não é um poder assim que muita gente valoriza, mas faz sim muita diferença na história, tá? E principalmente pra você conseguir chegar em novos lugares. Agora bora pro próximo titã. Aqui em São Paulo deu uma chuva monstra, rapaz. Fortíssima, que eu tive que parar de gravar por 5 horas. E agora a gente vai continuar o vídeo, finalmente. Porque eu fiquei sem luz esse tempo inteiro. Bom, a nossa próxima parada, então, agora é lá pro lado esquerdo de novo e em um deserto de novo. A gente tava aqui nesse deserto, a gente vai agora pra cá, pra esse deserto aqui da esquerda, no The Quake Earth Titan, tá bom? Só que nesse titã aqui a gente tem uma diferença. Se você tiver no Scarlet vai ser um, se você tiver no Violet vai ser outro, tá? A única semelhança entre eles é o nível. O nível desse titã é nível 44 para as duas versões. Só que se você tiver no Scarlet vai ser o Great Tusk, que é terrestre e lutador. E se você tiver no Violet como eu, vai ser o Iron Treads, que é terrestre e ferro, tá bom? Se você tiver no Scarlet, as fraquezas deles, bons Pokémon para você levar, são do tipo Bug, Voador, Grama ou Água. E se você tiver no Violet como eu, tipo Fogo, Lutador, Terrestre ou Água também, tá bom? Vamos lá então, vou marcar aqui como destino e vamos chegar lá no deserto agora. Esse daqui também não tem muito erro. Quando você estiver se aproximando, você já vai ver ele de longe ali rodopiando, tá bom? É só você encostar nele então e começar a sua treta com ele, beleza? Vamos lá, eu tô aqui no do futuro e você estiver no Scarlet vai achar o do passado, tá? Olha só, ele vai rodopiar pra cá. Eu pisei aqui no Sandile sem querer. Vou pegar ele aqui na curva. Pronto, agora sim, nosso Dolphin do futuro foi pego e que se inicia a batalha. Olha lá, 2 ataques eu consegui me livrar dele já da primeira fase. Agora ele vai rolar pra longe e a gente vai perseguir ele de uma forma bem fácil aqui. Olha lá, ele tá lá no fundinho só esperando a gente, virando aqui à direita. E se você tá no seu Pokémon Scarlet, ele deve estar exatamente no mesmo lugar. Bom, agora que o Arven tá junto com você, ele tá com os Covillain, que deve ser bem bom contra o Iron Treads. Mesmo nível do Iron Treads, level 44. E agora é só ir pra cima dele. Tá lá, derrotamos ele e agora vamos ver a partezinha do poder. Tá lá o poderzito dele e agora o nosso Miraidon ou Koraidon vai conseguir abrir o Glide, beleza? O Glide dele é como se fosse uma planagem. Não chega a ser o voar, tá bom? Mas se você pular de um lugar alto, você vai conseguir planar agora com o seu Miraidon ou Koraidon, fechou? E agora a nossa última parada vai ser lá no Lago dos Dragões, tá? Um pouquinho aqui acima do deserto. A gente tem esse grande lago aqui que chama Kassaroya Lake. E a gente tem o titã falso dragão, que é o Tatsugiri. A gente vai deixar aqui como destino. Cuidado que o nível recomendado agora é 55 pra gente enfrentar ele aqui. Primeiro eu acho que a gente enfrenta o Dondoso, que é do tipo água, então leve um Pokémon tipo grama ou tipo elétrico. E depois a gente vai enfrentar o Tatsugiri, que é tipo dragão e água. Aí você pode usar ataques tanto do tipo dragão quanto do tipo fada também, que deve te ajudar bem, tá bom? Então vou voar aqui pelos arredores e já já a gente chega aqui nessa ilhazinha, se liga. Se a gente der o zoomzinho aqui, ó, é nessa ilha aqui, bem na ponta, que o Tatsugiri vai estar, mas eu vou mostrar pra vocês mais fácil, tá bom? Outro detalhe aqui, pra você chegar no Tatsugiri, pelo menos você precisa do poder de água, tá bom? Porque aqui Kassaroya Lake é um lugar totalmente inundado aqui de água, tá? É um lago bem grandão, então você precisa ter pelo menos o poder de água pra conseguir chegar aqui, fechou? Quando você estiver chegando aqui na última ilhazinha, ele vai estar ali, ó, bem na ponta, tá vendo? Dá pra ver ele daqui. Esse Tatsugirizinho aqui bem da ponta, beleza? Ó, dei meu saltozinho aqui e ele vai estar aqui, ó, bem na ponta. É só você interagir com ele, ele vai estar até gritando aqui Titan. E os outros Tatsugiri, ó, são muito menores que ele, tá bom?
Então tá aqui bem fácil de identificar. Ele não tá exatamente no ponto da ilha que é marcado ali, que é mais pro meio, mas ele tá aqui mais pra pontinha e é só interagir com ele, fechou? Assim que você interagir com ele, vai ter aqui o Dondoso, vai dar uma bocanhada no Tatsugiri, e aí você se prepare pra batalhar então com o Dondoso. Ele que é o falso Titã Dragão, olha só. E tá lá, assim que você diminuir a vida dele o suficiente, ele vai fugir. E aí você vai ter que encontrar ele, mas ele não vai conseguir deixar um rastro, tá bom? É só você poder encontrar ele depois. Ele vai estar boiando ali mais pra direita, mas eu vou mostrar pra você o lugar que ele fica, tá bom? Olha só, ele tá boiando pra lá. Só dá uma rilada no seu Pokémon e já vai seguindo ele aqui, tá? Vai seguindo ele. Da primeira vez que eu fui fazer isso daqui, eu perdi ele de vista, tá bom? Mas aí, ó, só vai seguindo ele. Tenta ficar aqui em cima dele, porque vai ter um momento que ele vai parar, tá? Vai ter uma ilha que ele vai conseguir parar. Então é só você ir seguindo ele, ó. Ó, agora ele sumiu. Tá vendo que ele sumiu agora? Mas ele vai estar aqui, ó, próximo dessa ilha. Viu que tem uma marcação aqui? Olha só, o Tatsugiri já tá aqui. Nessas pedrinhas, mais ou menos onde ele sumiu. Vai estar aqui a ilha bem marcada no mapa pra você. E o Tatsugiri vai estar aqui de novo. E agora você vai enfrentar o próprio Tatsugiri, tá? Assim que você sair da sua motoca, já vai fazer a animação. Ele vai quebrar ali as pedras, tá? Pro Tatsugiri poder comer a erva mística. E vai chegar em breve o nosso Arven pra poder ajudar a gente. Lembrando que ele vai estar no nível 55. O Arven também vai puxar um Pokémon próximo a esse nível. E agora a gente vai enfrentar o Tatsugiri, que é o verdadeiro dragão. Então pode usar ataques aí de dragão ou de fada, né? Vai dar bastante dano nele. A gente ainda tem o Dondoso pela frente, não esperava por isso. Na minha cabeça era o Tatsugiri direto, então tá lá, vamos enfrentar o Dondoso. Tem o Greedent aqui pra ajudar a gente, nível 55. Aí, olha só, o Arven tava comemorando que vocês ganharam, e aí finalmente tem o Tatsugiri ali sobrando com todo o poder de Titã dele, dragão. Seu Pokémon vai ser automaticamente healado pra essa batalha. E é só você continuar até ganhar agora. Essa aqui foi a única luta que eu perdi um Pokémon, que eu tava mais underlevel mesmo. Mas, cara, você vai conseguir ganhar dessa luta aqui com certeza, tá bom? Tá lá. Conseguimos ganhar dele. Ele vai ser derrotado agora. E a gente vai pegar a última erva mística e o último poder do Miraidon Coraidon. Beleza, o último sanduíche que comeu, então. E agora, finalmente, meu Miraidon, até me enrolei com as palavras, ganhou a habilidade de poder escalar paredes, tá? Essa habilidade é muito útil porque tem muitos paredões, tem muitas montanhas, né? Na região de Paldea, isso daqui com certeza vai ajudar aí você na sua aventura. Beleza, então, agora que a gente terminou o vídeo, o seu Miraidon já vai poder correr, ele vai poder pular muito alto, ele vai poder escalar paredes agora, né? Quando você tá aqui com o climbzinho, ele vai poder voar agora, né? Se você apertar o B de novo aqui no céu, ele voa aqui bem bonitão. E por último de tudo aqui, ele vai poder nadar, beleza? Então, se esse vídeo te ajudou, se você curtiu esse vídeo aqui, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se eu te ajudei. E não esquece de ver o seu refúgio de games que passou aí pra você no comecinho do vídeo, porque ele é um belo organizador de backlog pros seus jogos que estão aí em lista, ou você grava tudo na sua mente e não tá gravando ali anotadinho. Ele é um resolvedor de backlogs que eu mesmo que fiz aqui pra vocês. Já tem mais de 500 jogos de backlogs organizados aí em várias compras que a galera fez, então organize seu backlog aí também, beleza? E se você curtiu esse vídeo, com certeza você vai curtir esses outros aqui que estão passando pra você, fechou? Um beijão, até a próxima e tamo junto.